Olá, moçada! Aqui é o professor Laito, do Instituto Federal aqui de Pedro II. Continuando nossas aulas de programação orientada a objeto, hoje nós vamos tentar fixar um pouquinho mais esse conceito de classe. Então, a classe, ela representa um conjunto de objetos que possuem características e comportamentos comuns. Então, lembre, classe, gente, classe é uma ideia. Quando eu falo para você de avião, você já pensa avião. Você já começa a pensar, maquinar. Avião, automaticamente você pensa em hélice, você pensa em asa, você pensa em decolar, pousar. Não é isso? É quase que automático. Pensa em viajar. Essas ideias que você tem sobre aquele objeto, sobre aquilo, isso é uma classe. Você não palpa a classe, você não consegue pegar ela propriamente dito, mas ela te traz ideias, certo? De características ou comportamento, e comportamentos também que te levam a criar um objeto. Como aquele exemplo que nós vimos na aula passada. Se a gente pegar aqui e olhar todas essas imagens, se elas estivessem todas separadas, já não estivessem tão agrupadas como está aí, a gente poderia classificar essas imagens, né? E a gente poderia classificar de várias formas. Eu classifiquei aqui como essas pessoas como heróis, mas a gente poderia classificar como pessoas. Aqui, Pokémons, a gente poderia classificar como figurinha, ou desenho, ou bichinho, qualquer coisa, mas a gente sabe que esses aqui são Pokémons. Meios de transporte, todos eles aí, e as frutas. E esses aqui, essas classificações, elas podem até ser subclassificadas ou ser classificadas novamente. Por exemplo, as frutas, a gente poderia falar, vamos separar de frutas vermelhas, frutas cítricas. Meios de transporte, reclassificar transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, ciclomotores, não é isso? Que são as motonetas, essas coisas, e por aí afora. Então, por quê? Porque quando eu falo para você de meio de transporte, a gente classificou esse grupo. Se eu falo para você que é meio de transporte aéreo, então é algum tipo de aeronave que vai voar, que vai ter hélice, que tem turbina, certo? E que tem asas para poder voar. Se eu falo que é marítimo, aí você já pensa, opa, de navegação marítima, tudo, então tem que ter casco, talvez ter uma vela, motor, aquelas hélices, né? Aquelas de para poder impulsionar. Então, são algumas coisas que já te ligam àquele tipo, tá? Aquela coisa que você está pensando. Mas isso ainda você está só mentalizando, você ainda não criou propriamente o objeto. Essa ideia que a gente tem sobre as coisas, a gente em programação vai chamar de classe. Joia? Então nós vamos ver aqui um outro exemplo, uma outra forma de ver isso aí. Se eu pego esse grupo de objetos aí, esse grupo de coisas aí, ó, tá? Como é que a gente poderia classificar isso aí? Assim, de forma simples, poderia dividir em dois grupos bem distintos, né? Um que são as pessoas e o outro que são os veículos ou os carros aí, tá? Automóveis, como vocês quiserem. Então vamos separar os dois grupos. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse grupo. Esse grupo a gente está vendo que são pessoas, algum pode chamar de gente. Eu coloquei como classe pessoa, né? Coloquei até no inglês, porque a gente futuramente vai ver isso aí em inglês mesmo, tá? E aqui o que a gente já disse é que uma classe ela tem que ter algumas características, alguns atributos, tá? O que são características e atributos? São algumas qualidades que ela podem ter. Por exemplo, uma pessoa, o que é de praxe? Toda pessoa praticamente tem um nome. A pessoa aqui no Brasil tem um CPF. Toda pessoa tem uma idade, quer queira, quer não, não é? Então, quer dizer, são algumas características básicas para quando eu penso em pessoa, primeiro, são praticamente as primeiras coisas que eu já penso de uma pessoa. Qual que é o nome, qual que é a idade, ou qual que é o sexo, né, da pessoa. Então são coisas básicas. Mas quando a gente vai fazer uma classe, criar uma classe, a gente tem que fazer definições, fazer pré-definições e ver quais vão interessar para a gente. Agora, o que que essas ações, quais são os métodos, quais são as ações que essas pessoas podem fazer ou que estados elas podem estar em determinado momento? Bom,
A gente, de repente, pode estar dormindo ou não. Então, tá a pergunta aqui. Ela dorme, né? Ou seja, a pessoa está dormindo nesse horário ou não? É o estado que ela está. E a ação, ela coloca ela para falar ou para ficar quieta, né? Ou para não falar. Ou pode ser também o estado, né? Ela está falando ou não falando. Comer ou andar, então são ações, né? Vai comer ou não vai comer. Ela vai andar ou não. Então são ações e estados de uma pessoa que a gente pode ter. Nós definimos esses métodos, essas ações para elas. Agora os carros aqui também, da mesma forma, vamos classificar esse carro, porque são todos veículos automotores, tem roda, volante e tal, e etc. O que a gente pode dizer que todo carro tem como atributo? Uma das coisas é um modelo, não é isso? Além do modelo, ele tem um ano e tem uma cor. Basicamente, quando a gente pensa em carro, vem isso na cabeça. Ah, que ano que é, que cor, que modelo que é, ou que marca de carro que é. E métodos, o que um carro pode fazer? Ele está ligado, ou seja, o estado dele, ele está ligado ou está desligado? Direcionar, são ações que a gente pode fazer, ir para a direita, para a esquerda, dar ré ou ir para frente. Acelerar, a gente acelera o carro, né? Faz a ação de acelerar e ir acelerando o carro, ou está na hora de frear, brecar o carro. Isso aqui a gente fez essas classificações, dividiu os grupos e classificou isso aí, criou a classe. Tá? Para dessa classe a gente começar a criar alguns objetos. Lembrem que em orientação objeto, a forma que a gente chama são os atributos dos objetos, que são essas partes de cima aqui desse quadro que eu coloquei, e os métodos são as funções ou as ações que aquela classe, que aquele objeto vai poder fazer. Lembrem disso. Se eu pensasse em programação estruturada, como a gente viu lá para trás, que chama-se também de procedural, a gente diria que esse veículo ele tem algumas variáveis e ele tem algumas funções que a gente pode fazer com ele, sim ou não. Beleza? A gente, a partir de hoje, vamos usar esse nome aqui como atributos ou características e métodos, que são as ações que esses objetos nossos vão poder fazer. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode dar é esses dois grupos. Muito fácil, bem distintos também, de canetas e pokémons, não é isso? A gente pode dividir aí os dois grupos novamente, classificar os pokémons como nome, poder e origem, ou seja, de onde ele veio. Vocês devem conhecer bem melhor do que eu esses bichinhos. As ações que eles podem ter, eles podem ou atacar ou defender, eles podem estar se alimentando, ou ele pode estar descansando, dormindo também, não é isso? E as nossas canetas aí? As canetas, vamos ver aqui alguns atributos que a gente poderia estar identificando essas canetas. Uma caneta, praticamente, ela tem um material do que ela é feita, como no exemplo que nós estamos vendo, uma é de pena, a outra é de plástico, uma de metal, não é isso? A cor, que cor é da caneta? Mas essa cor é da parte de fora ou é da tinta da caneta? Mas praticamente existem vários. O modelo, que modelo que é? É aquele pincel atômico, né? Ou essas de luxo, etc. Tipo aquelas Parker, né? E Montblanc. A gente poderia estar colocando como atributos delas. E métodos. Se a caneta está tampada ou não. Se ela está sendo utilizada ou não, se ela escreve ou não, ou seja, coloque ela para escrever, coloque ela para não escrever agora, coloque ela para rasurar uma coisa ou não rasurar, e assim por diante. Então essa é outra forma, a gente dividiu e criou uma classe. Vamos perceber agora que a classe, no fim das contas, ela é uma fábrica para criar objetos. Mas este é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Valeu, moçada, um abraço e até a próxima.